nós estamos dando continuidade, vamos falar agora do segundo aspecto que havíamos anunciado no início, para que, através do que vamos ler agora, nos preparemos para participar da ceia. Ninguém pode participar da ceia sem ter discernimento do corpo. Este é um dos critérios que Paulo apresenta aqui. Capítulo 11 de 1 Coríntios, e diz assim: sede meus imitadores, como também eu de Cristo. E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim. O apóstolo falando, olha, vocês têm me acolhido. E retendes os preceitos como vos entreguei. Ele está elogiando a igreja. Esse louvo está fazendo, né, a palavra louvor é sinônimo de elogiar. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem. E o homem é a cabeça da mulher. E Deus é a cabeça de Cristo. Ele está falando de hierarquia? Nós acabamos de estudar e de entender que a pedra de esquina, chamada cabeça de esquina, é colocada como alicerce. Então ele está dizendo aqui que o cabeça do homem, a base do homem é Cristo. E que, da mesma forma, o homem deve ser a base para a mulher. E depois diz que o cabeça de Cristo é Deus, mostrando que na base de Cristo está o Pai Celestial. É esta a figura de uma hierarquia? De jeito nenhum. A autoridade de Deus flui de baixo para cima. Quem não serve, não serve. Entendeu? O servir, o doar-se, é o regulamento fundamental para quem deseja ser autoridade. Quem não serve, não tem autoridade nenhuma. Porque quem não se doa, não tem o direito de exigir nada. Quem não se doa, por que Jesus Cristo, depois apresentado lá, e diz assim, lá no céu, ele diz assim: quem é digno de desatar os selos, abrir o livro e desatar os selos? Quem é digno? Aí há um silêncio e o João fica preocupado e começa a chorar. Aí alguém se aproxima e fala assim: olha, não precisa chorar não, porque ele venceu. A raiz de Davi, o leão de Judá, ele venceu, ele é digno. Então ele tinha a dignidade de trazer o juízo, ele tem a dignidade de trazer o juízo sobre os povos do mundo, porque ele deu o sangue dele, para que o homem saísse da condenação do pecado. Então ele tinha o direito de corrigir, de trazer o juízo, como está escrito lá. Pegando esse mesmo princípio, a gente aplica dentro da nossa casa, na nossa convivência com os outros. Então quem não serve, não pode querer ter dignidade para ter autoridade nenhuma. Quem foge disso vai se assemelhar àquela pirâmide. Como Jesus fala lá em Lucas, no capítulo 27, ali ele está falando do mesmo assunto. Ele fala a respeito que na igreja não pode ser igual à autoridade do mundo. Então aqui ele já começa a quebrar por baixo. A autoridade não é hierárquica. A autoridade se estabelece através da doação, do servir uns aos outros. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem é a cabeça da mulher, e Deus é a cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo sua cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Nesses detalhes que não vão entrar, tá? Vou fazer uma leitura superficial, depois nós vamos aprofundar nesses textos um dia mais à frente. Nós vamos aprofundar nessas partes aqui. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, que é quem? Que é o homem. Porque é como se estivesse careca, rapaz. Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquice também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquear-se ou raspar-se, que põe o véu. O homem, pois, não deve cobrir a cabeça, porque é a imagem da glória de Deus.
mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não provém da mulher, mas a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça sinal de poderio, por causa dos anjos. Então, ele está estabelecendo aqui uma organização para falar de autoridade. Mas, como falei, não vamos entrar nos pormenores. Também, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no Senhor. Ou seja, são a mesma carne. Você está falando de um casal. Porque como a mulher provém do homem, assim também o homem provém da mulher. Dá a impressão que ele está se contradizendo no mesmo texto. Mas ele está fazendo um paradoxo muito importante para que nós pudéssemos entender algumas coisas. Assim também o homem provém da mulher, mas tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos. É decente que a mulher olhe a Deus descoberta? Está falando da reverência que ele falou para vocês hoje. Há atitudes de reverência e atitudes de irreverência. Ou não vos ensina a mesma natureza que é desonrosa para o homem, que é desonra para o homem ter cabelo crescido? Ele usou a palavra desonra, não pecado, tá? Desonra, dentro daquela cultura que eles viviam, o homem de cabelos crescidos era desonra. Ele não está dizendo que é um mandamento e nem está dizendo que é pecado. Mas ter a mulher cabelos crescidos lhe é honroso, porque o cabelo lhe foi dado à mulher de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então isso aqui envolve toda uma questão de cultura, de princípios daquele momento, né? E que existe uma razão por esse texto estar sendo colocado justamente com a ceia, porque ele está demonstrando que há muitas manifestações que vão contra aquilo que é natural do reino de Deus. Agora sim ele vai começar a falar do aspecto da ceia. Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo. Falando, igreja, nisso vocês não, eu não posso elogiar vocês. Ele está falando para a igreja de Corinto. Por quê? Porquanto vos ajuntais não para melhor, mas não para o pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. É por isso que ele fala, que ele estabelece os critérios, falando do homem, falando da mulher, para dizer assim, olha, eu não estava falando de contenda ali naquele momento daquela reunião. Não é disso que eu estava falando. Ele estava falando do comportamento do dia a dia que os irmãos tinham. Vamos dizer de novo? Nisso, porém, vou dizer, não vos louvo. Porquanto vos ajuntais, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo ouço. Ele está falando, antes de tudo, antes de vocês estarem aqui reunidos, eu já escuto a fama de vocês. Eu já escuto. Chega nos meus ouvidos a história de vocês. É isso que ele está falando. Porque antes de tudo, antes de vocês estarem reunidos, aqui, bonitinhos, todos aqui, né? Comportadinhos, é isso que ele está falando. Antes disso, eu já escuto notícia. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. E em parte, creio. Então ele não estava falando especificamente daquela reunião em si. Ele está falando de contatos que os irmãos tinham entre eles. E nós estamos falando de uma congregação. Nós estamos falando de uma coisa que não se limita só naquele momento, mas está falando de uma convivência. Ele está falando assim, olha, eu já escuto que há facções entre vocês não se dão. Vocês têm problemas entre vocês. Vocês têm rixas. E aqui, agora, não é? Eu tenho que falar para vocês que nisso eu não posso dizer que vocês são elogiáveis. Porque vocês não sabem conviver como reino de Deus. Marido com mulher em casa, né? Aqueles conflitos todos. Ele está colocando tudo isso aqui. Quando ele fala do homem e da mulher, ele está tratando literalmente a família. Está tratando literalmente o comportamento do casal em casa. Literalmente.
Então nisso não vos louvo, porque vocês não sabem viver, existir como reino de Deus. Porque antes de tudo ouço que quando vos ajuntais na igreja, há entre vós dissensões. Ou seja, você já vem de casa, já vem de onde vocês vêm com um coração faccioso, sem verdadeira comunhão uns com os outros. E em parte eu creio, diz Paulo, e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Como é que se manifesta o sincero? É aquele que repreende e vai contra a heresia. A heresia acontece para manifestar o justo. De sorte que quando vos ajunteis, né, ele escreveu esse quadro e fala assim, ó, de tal maneira, de sorte, né, que quando vos ajunteis num lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Porque comendo cada um, eles viam tão... Olha só como que Paulo avaliou, como ele analisou. Eles viviam tão desconectados uns dos outros, eles viviam tão facciosos, com tantos problemas entre eles mesmos, que na hora de tomar a ceia, eles demonstravam que não tinha comunhão. Estão conseguindo enxergar o quadro? Paulo avaliou o jeito que eles estavam se comportando ali dentro daquele ambiente e falou, olha, vocês não têm comunhão entre vocês. Vocês, cada um vive do jeito que quer, e nem na hora de compartilhar o corpo e o sangue do Senhor, vocês conseguem se amar. E isso está nítido. Está evidente. É isso que Paulo está falando aqui. Aí ele vai orientar a igreja. Não há comunhão entre vocês. Vocês são casa dividida. De sorte que, quando vos ajuntais num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. Assim, um tem fome e o outro se embriaga. Aqui nos mostra que o vinho que eles usavam não era suquinho de uva. Ninguém se embriaga com suquinho de uva. A ceia da igreja lá nos dias dos apóstolos, não. Certo? E eles tomavam até ficar bêbado. E em todas essas atitudes virava aquela bagunça. Cada um pegava o pão e já tomava, enchia a cara, e o outro, como se fosse uma boate, se divertindo. Não havia uma celebração, por quê? Não havia uma comunhão no local, por quê? Porque eles não tinham verdadeiramente comunhão no dia a dia. Paulo está avaliando exatamente o comportamento do dia a dia deles lá para falar isso. Porque cada um comendo, porque comendo cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus? Olha, ele chamou isso, essa atitude deles, ele chamou de desprezo pelo reino de Deus. Vocês vivem desprezando o reino de Deus. Por quê? Porque vocês são facciosos. Vocês não vivem literalmente como uma casa, como uma congregação. Porque cada qual é faccioso, tem seu próprio espaço, e as suas próprias ideias e defendem. E entram em contendas uns com os outros por coisas medíocres. E por isso vocês não desenvolvem aquilo que é o mais importante, que é a comunhão do corpo. Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice, é o Novo Testamento, é o pacto. Olha só, o que ele está levando em conta aqui? Este é o cálice, é o Novo Testamento. O que é um testamento? O que quer dizer para mim? O que quer explicar para mim o que é um testamento? Quem é que faz o testamento? É aquele que possui uma herança, aquele que possui bens, né? Melhor dizendo. Então ele vai arrolar em um livro, em um documento, os seus bens e vai destinar estes bens aos seus herdeiros. Ele está levando em conta a antiga aliança em relação à primeira. Qual foi a aliança anterior? Foi aquela que nós conhecemos por circuncisão e que foi consolidada, né? A circuncisão é para preparar a vinda de Cristo, para marcar o povo que iria ser o portal do Filho de Deus no mundo. Esta proposta era voltada para quem? Para os filhos de Abraão, os filhos da circuncisão. Mas esta aliança, ela começa em Abraão, na circuncisão, e ela vai ser consolidada no dia que Moisés sai com o povo do Egito. Na 10ª praga, Moisés sai com o povo do Egito. Não foi isso que aconteceu? E foi para a terra prometida. Não é isso? A Páscoa foi o nome atribuído à mortandade do povo lá no Egito. A passagem de Deus pelo meio do povo trouxe a mortandade dos primogênitos. Então toda essa história ela é representada pelo termo Pessach, que quer dizer passagem. E nós utilizamos a fala como Páscoa. Certo? Essa Páscoa ele está levando em conta para falar a respeito da nova Páscoa. Por que ele faz isso? Para apontar o caminho da primeira aliança como sendo a sua origem. Certo? A Páscoa é a figura daquilo que ia acontecer na cruz. Naquele dia, quando Deus falou com Moisés a respeito da mortandade dos primogênitos do Egito, ele ensinou Moisés a orientar os anciãos da casa de Israel para que eles sacrificassem cada qual um cordeiro dentro da sua própria casa. O sangue do cordeiro deveria ser passado no portal, nas ombreiras da porta, para que a morte não entrasse dentro daquela casa. Vamos dizer assim, daquela Páscoa existia a herança. Qual que era a herança da primeira aliança? Qual que era? Era a terra de Canaã. A herança que eles iam receber, a mortandade dos animais ali, dos cordeiros, eles iam passar o sangue nos umbrais, comer da carne do cordeiro, que era cozido com ervas amargas, que representava o sofrimento de Jesus Cristo. E então, a herança para a qual eles estavam sendo libertos era a terra prometida, literalmente Canaã, onde depois nós passamos a conhecer por terra de Israel. Não é isso? Agora, na segunda aliança, aquilo que ele chamou aqui de um Novo Testamento, ele está considerando que ele vai morrer e vai deixar uma herança. E essa herança que ele vai deixar para nós é a vida eterna. São as habitações da casa celestial. É isso que está proposto neste documento que ele chama aqui de um Novo Testamento. E é lavrado com o seu próprio sangue.
Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido por vós. Aquilo era uma atitude simbólica daquilo que ele viveu naquela Páscoa. Porque isso aqui foi realizado quando? Na noite em que ele foi traído. E eles estavam celebrando a festa dos pães asmos. O que era a festa dos pães asmos? Aquilo que nós chamamos de Páscoa. Certo? Aqueles pães asmos que eles partiam lá já na primeira ceia, representava também a surra que Jesus ia levar, a forma que ele seria despedaçado, representava tudo isso. E tendo dado graças, disse: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Então, quando nós realizamos a ceia, nós não estamos profetizando algo que vem no futuro, mas algo que já aconteceu. É memória do passado. É memória para que nós saibamos que alguém foi espedaçado no nosso lugar. Que ele recebeu sobre si as nossas maldições. Foi partido. O corpo dele foi partido. Aqui nos leva também a entender por que aquele véu que separava o santo lugar do Santo dos Santos, e era lá no templo judaico, no Santo dos Santos, que era realizado o sacrifício uma vez por ano, né, na festa de Yom Kippur, que é a festa da expiação, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos, e esses sacerdotes eram os sacerdotes que vinham da linhagem de Levi, eram os filhos de Arão, o sacerdócio pertencia a eles, aos levitas, e ele, o sumo sacerdote, então, fazia um sacrifício por ele lá fora, no santo lugar, e depois ele entrava no Santo dos Santos, e ali ele sacrificava o cordeiro que representava literalmente Jesus na cruz. Todo esse trabalho da remissão de pecados está mostrando para nós que sem derramar sangue, nem na primeira e nem na segunda aliança, sem derramar sangue não há remissão de pecados. Isso não era um ato simbólico. Literalmente o sangue tinha que ser derramado, senão não havia remissão de pecados. Aquele véu que se rasga de cima a baixo, que separava o santo lugar, o santo dos santos, do santo lugar e dos demais compartimentos do templo, inclusive o átrio, foi aberto, mostrando que o santuário agora tinha livre acesso. Está relacionado também a esta questão. Tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei isto. É o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim, para que vocês não se esqueçam. Repitam isso de geração em geração, para que vocês não se esqueçam da minha atitude, de como eu estou servindo vocês com a minha própria vida, com o meu próprio sangue. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. É um pacto, uma aliança. Fazei isso todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que eu venha. Então, esse trabalho que nós chamamos de Santa Ceia, ele é um testemunho, ele é um memorial, para que nós, através desse ato, nós não esqueçamos que ele foi partido por nós, que ele recebeu a nossa surra e que ele morreu a nossa morte. É essa a proposta. E ao mesmo tempo também é um testemunho diante do mundo. É um testemunho diante das pessoas que ainda não conhecem essa revelação. E ele diz que nós devemos, a igreja, ela deve fazer isso até o dia que ele voltar. Até quando ele vir. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice,
anunciais, proclamando, é uma proclamação. É uma atitude, é uma cerimônia que está proclamando o quê? A morte dele. Até que ele volte. Portanto, qualquer que comer este pão, é aqui que vem a parte severa. E nós não podemos tirar os olhos disso. Que tem a ver com toda aquela parte inicial, que nós falamos de facção, das pessoas que não convivem bem enquanto o reino de Deus, dos maridos que não convivem bem com as suas esposas e vice-versa. Tudo nesse contexto. Ele fala, portanto, qualquer que comer este pão ou beber esse cálice do Senhor indignamente, será culpado. Então o sangue não serve para isso como remissão de pecados. Quando alguém come e bebe do corpo e do sangue do Senhor, né, simbolicamente representado pela ceia, não está recebendo o sangue e a morte do Senhor como justificação dos seus pecados. Não, mas está recebendo, está comendo e bebendo condenação. Portanto, qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do sangue do Senhor. O que o apóstolo orienta aqui ainda mais? Ele diz assim no verso 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não tem necessidade nenhuma que eu examine você. Porque quem conhece a tua vida é você mesmo. Nós falamos aqui dos frutos que revelam verdadeiramente qual é a nossa natureza. Mas o apóstolo não está falando isso para deixar as pessoas fora da comunhão. Não. O apóstolo e nem o próprio Deus tem intenção nenhuma de excluir as pessoas da congregação, do reino de Deus. Não tem. Porque do contrário, ele não teria mandado o filho dele para se espedaçar no nosso lugar. A proposta dele é nos acolher e não nos rechaçar. Mas ele está dizendo assim para que nós não vivamos nas coisas que são contrárias ao testemunho a respeito do Filho de Deus. Porque também com os nossos maus testemunhos, nós negamos o Filho de Deus diante dos homens. Não adianta nada proclamar a morte do Senhor participando de uma ceia, mas no dia a dia, como nós já havíamos falado, né, na primeira parte dessa explanação, as pessoas viverem como se não tivesse aliança, não tivesse pacto, não tivesse compromisso nenhum. Cada qual fazendo o que bem dá no nariz, vivendo na carnalidade, vivendo na desonra. Então não vale nada proclamar a ceia, participar da ceia para proclamar a morte do Senhor, mas ter um dia a dia, uma realidade completamente destoada daquilo que se chama testemunhar Jesus Cristo, com as próprias obras, com a própria vida. Porquanto qualquer que comer esse pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, o homem, a mulher, seja quem for. E assim coma desse pão e beba desse cálice. Quem está dizendo? Examine-se. Você não precisa ficar fora dessa comunhão. Não precisa. Mas examine-se. Faça uma autoanálise. É um momento de conserto. Eu vou parar aqui. Estou preparando vocês. Estou me preparando para a gente participar do corpo e do sangue do Senhor. Então o apóstolo está nos dizendo aqui, examine-se a si mesmo. Eu vou dar para nós aqui um tempo, um pequeno tempo, onde cada um de nós vai reclinar a cabeça e vai falar com Deus de dentro do seu coração. Agora é a hora de confissão de pecados. Agora é a hora de reconhecimento das coisas erradas, daquelas coisas que nós sabemos que estão erradas na nossa vida. Mas, para logo em seguida a gente esquecer da confissão e voltar para as mesmas coisas? Não. Porque do contrário, porque se for assim, nós não podemos chamar de arrependimento. O arrependimento é quando eu identifico aquilo que está errado, confesso, e sabendo que está errado, eu estabeleço uma guerra para não voltar a viver daquela forma. Está entendendo? Então, nesse momento é o momento da nossa oração. Eu vou estabelecer aqui alguns minutos,
suficiente para cada um fazer a sua própria oração. Incline as suas cabeças, feche os seus olhos. É hora de confissão. Você que está aí na sua casa, ainda que você não esteja participando ao vivo, digamos que você não teve tempo, não teve um momento para estar conosco aqui, mas agora está aí assistindo esse vídeo. Essa mesma palavra, essa mesma oração, você pode estar fazendo aí, realizando aí, para que a sua vida seja purificada. E ainda que você não tenha participado desse momento solene, você possa ter a sua vida purificada pelo mesmo poder que está ao vivo e a cores aqui operando. Faça a sua oração, feche seus olhos, confesse as suas culpas diante do Senhor, porque aquele que tem humildade para reconhecer e confessar os seus pecados diante do Senhor será agraciado. O Senhor não despreza um coração quebrantado e contrito. Esta é a palavra dele. Todos já? Amém. Alguém que tem algum conflito entre um e outro aqui? Não? Gostaria de se perdoar, coisa parecida? Está todo mundo em paz com os outros? Amém? Então, prossigamos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então o corpo do Senhor somos nós. O corpo do Senhor é a congregação. Certo? Congregação. Nós temos vida. Eu não estou falando vida da carne que vai virar pó, não. Estou falando da vida eterna. Nós temos a vida eterna porque Ele morreu na cruz. E nós temos que sustentar a nossa aliança com Deus, que é a própria vida, que é a fonte de vida, através dessa aliança, desse pacto. O Senhor está criando uma nação para povoar a cidade celestial. O Senhor está elegendo um povo para fazer parte do reino dele. E você, exclusivamente, especificamente, foi chamado. Só para você entender o valor que Deus depositou na sua vida. Não vou falar no coletivo, não. Eu quero falar individualmente, Paulo. Individualmente. Eu falei isso ontem para o Caio. Se você fosse a única pessoa que tivesse se desgarrado e o Senhor precisasse te alcançar, dando a vida dele na cruz, Ele teria feito. Deus olhou para a grande massa? Não. Deus olhou para cada um de nós e amou-nos e deu o seu Filho. Quem que é o Filho de Deus? Pensa assim, você é um empresário muito rico, só que dentre todas as suas riquezas, você tem uma riqueza lá, algo muito precioso para você. E aí você olha para uma empresa falida, que foi comida pelas dívidas, pela má administração. E você fala, eu vou adquirir aquela empresa. Só que aquela empresa, ela vai custar para você aquilo que você tem de mais precioso dentre as suas riquezas. E aí você, acreditando no investimento que você pode fazer, você vai lá, quita todas as dívidas daquela empresa e adquire pelo preço daquilo que é mais precioso para você. E aí você coloca aquela empresa para funcionar e põe ela para produzir. Isso no contexto das coisas do mundo, estou falando como figura. Mas foi isso que Deus fez. A raça humana era um negócio falido, fadado a sua autodestruição. E dentre todas as riquezas celestiais, Deus tinha já consagrado o seu Filho unigênito. E foi com este Filho unigênito,
Foi este filho unigênito. O investimento que ele fez na raça falida, na empresa caída. Ou ao contrário, na raça caída, na empresa falida. Né? Ele fez esse investimento para dessa empresa falida ele tirar um outro resultado. Então, da raça humana, ele está tirando um resultado por meio desse investimento. E o preço que foi pago foi o próprio sangue dele. E foi por isso que ele teve que se fazer carne. Para ter sangue correndo nas veias, para ser tangível como eu, como você. Para ser a moeda do pagamento dessa dívida, para tirar a empresa da falência, para restaurar essa empresa a fim de que ela produzisse lucros e não mais prejuízos. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo. Quem que é o corpo? Todo aquele que possui a fé igual você, na pessoa de Cristo e na sua palavra. Discernir o corpo é um critério exigido aqui. Daí a necessidade de a gente entender o que de fato é a congregação, o que de fato é a igreja. Por isso nós estudamos aquela primeira parte, para chegarmos aqui, né, com entendimento, para saber do que se trata. Não participar de uma ceia no oba-oba, porque que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por causa do quê? De não discernir o corpo, por não reconhecer os outros, por haver contendas, por haver conflitos, por haver pecados. Isso é falta de discernir o corpo. Por causa disto há entre vós muitos fracos. Não tem força espiritual. Por quê? Porque não tem discernimento do corpo, porque não vive como um corpo, sendo o esposo, ou sendo a esposa, ou sendo o pai, ou sendo o filho. Entenderam? Os filhos de Deus têm que ter o discernimento da sua mulher e a mulher do seu marido, entendendo o corpo. Os filhos em relação aos pais e os pais em relação aos filhos. Porque foi isso que nós lemos também quando João Batista foi enviado. Ele disse assim, né? Enviarei diante de vós o meu servo para converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então o que nós estamos vendo nesse texto? É isso aqui. Essa comunhão é para que não sejamos feridos. A comunhão do corpo de Cristo é para que o sangue seja mantido no umbral, para que o testemunho esteja em pé, de forma que a destruição não entre. E o Paulo está contando aqui que por falta dessa verdadeira comunhão no corpo de Cristo, é que acontece o quê? Os desgastes espirituais, as falências espirituais, a queda, o fracasso. As pessoas que participam de um corpo que vive em conflito, ela não tem força espiritual. Ela não vence a carnalidade. Ela sempre vai estar debaixo da derrota. E pior, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Esse dorme aqui não é dormir gostoso deitado na cama. Está falando que há mortes, as pragas, muitas pragas que assolam o povo de Deus. Enfermidades, não vou generalizar, não é? Existem as causas naturais também, mas ele está dizendo especificamente que quando há a facção no corpo de Cristo, as brechas estão todas lá. E é por essas brechas que entram a nossa derrota. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Por quê? Pelo próprio Deus. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto,
meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, come em casa, para que não vos ajunteis para o juízo.